Oi, boa noite, tudo bem? Tava distraída aqui, pensei que não tinha entrado. Oi, gente, tudo bem? Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um webinar promovido pela Licit Mais Brasil. Hoje um tema importantíssimo. Quem aí não veio para esse webinar, ai, 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 não vai poder tirar suas dúvidas, hein? Sei que vocês têm muitas dúvidas em relação ao balanço, em relação à assinatura de contador, em relação aos índices. Sei que também que tem em relação às certidões, certidão de falência, certidão civil, pode, não pode, qual é o prazo. Queria que vocês me falassem de onde vocês são. Eu já conheço alguns por aqui, já os considero meus alunos, já meus parceiros, colegas de profissão, né? Alguns aqui já estão há muito tempo trabalhando com licitações, outros também estão iniciando, né? E fico muito feliz que vocês tenham vindo uma hora dessa da noite e nosso encontro marcado aqui pontualmente 9 horas. Sou virginiana daquelas, 9 horas estou aqui e também não tenho hora para acabar, porque vou ficar aqui à disposição de vocês, pelo menos uma horinha aí para não ficar tão cansativo, né? Lembra que sempre vou colocar uma oferta da Licite Mais à disposição de vocês aqui. Tem uma surpresinha sempre lá no meio da live. A gente vai conversar sobre isso, para vocês não fugirem de mim no final. Vamos combinar também que não pode ir embora desta sala de aula sem falar comigo, sem me dar boa noite, hein? Vou pegar no pé de vocês. Combinadíssimo, né? Posso contar com vocês? Coloquem aqui no chat, então, da onde vocês são, se vocês já trabalham com licitações, e a gente vai começar a falar, vamos ficar conversando um pouquinho aqui para esperar o povo entrar, o povo está recebendo e-mail agora, né? Para entrar na nossa aula. E esse é um assunto que nós escolhemos, principalmente porque houve aí uma mudança. 31 de julho, todos os balanços aí com prazo de validade vencido. Será mesmo que todos os balanços estão com prazo de validade vencidos? Então, hoje a gente vai descobrir se realmente 31 de julho acabou para todo mundo e agora tem que apresentar o balanço do último exercício. Tivemos o prazo prorrogado pela medida provisória 931, depois ela foi convertida aí pela lei 14.030 e também tivemos algumas instruções normativas da Receita Federal mexendo um pouquinho nessa validade aí, né? Até o final de 31 de julho, a gente vai entender melhor se as microempresas, empresas de pequeno porte precisam apresentar, né, o balanço, se elas estão inclusas aí nessas exceções da prorrogação que houve, né, no início deste ano por conta da pandemia. Muita coisa mudou, muitas certidões foram prorrogadas, o governo fez a sua parte, prorrogando com as medidas provisórias, as certidões negativas, federais, deu um prazo maior aí para a qualificação econômico-financeira no SICAF. Enfim, gente, tudo foi feito e a gente ainda está nesse período, algumas regiões mais, né, afetadas agora, outras regiões menos. Aqui no Pará, por exemplo, estamos tendo um alívio. Acho que fiz um webinar, não sei quem me acompanhou aqui desde o início, mas fiz um webinar falando que estava pegando feio aqui, né, o coronavírus, e agora parece que nós estamos realmente em queda e, se Deus quiser, o restante do país também vai chegar nesse patamar aí de queda, né? A gente espera que a gente consiga logo sair desse período. E é o novo normal, não é verdade? Nosso novo normal, que é com máscara, usem máscara, álcool. Olha, gente, eu sou a neurótica do álcool 70. Quero confessar para vocês que sou a neurótica do álcool 70. Eu tenho álcool 70 em spray, tenho em gel, tenho líquido, tenho em lenço umedecido e vou passando aonde eu estou, eu vou passando. Se vocês me virem por aí, algum paraense aqui que me conheça, eu vou passando álcool em gel em tudo. E assim vocês têm que fazer. Não relaxem, não relaxem. Ainda não acabou. Principalmente aqui na minha região, no Pará, as pessoas estão um pouco mais acomodadas, já relaxaram um pouco, né? Pensando que tudo já acabou. Inclusive, esse mês de julho foi um termômetro aí. Vocês estão me vendo? O Anderson está dizendo que a tela dele está preta. Pelo amor de Deus, Anderson, será que é contigo? Olha, eu acho que todo mundo está me vendo. Para mim, aqui está normal. Vocês confirmam aí para mim, por favor? Anderson, tem que clicar no play.
Clica no play, menino. Olha, vamos ver quem é que tá aqui. Marcelo Jardim, Marcos Trindade, Jailton Martins, Simone, uma excelente noite para todos. A Simone está mandando aqui, saudando aqui vocês. O Aslan, entrei em uma empresa terceirizada este mês. Que legal, Aslan. Vai trabalhar com licitações? Me conta aí. O Hugo também está presente, Adriano, Cleiton. Cleiton também está sempre por aqui. Já deixou 2 boas noites de entrada na sala. Cleiton, vai sair antes, hein? Negativo, 1 horinha passa rápido, gente. Que isso? Vai poder tirar um monte de dúvida aqui na hora comigo. Quando tá gravado, você não pode se meter lá mais, né? Não pode mais falar nada, não vai me ouvir responder. Deixa eu ver quem mais tá aqui. Luciano, de Passo do Lumiar. Olha, eu não conheço Passo do Lumiar, se bem que eu não conheço boa parte do Brasil, mas enfim. Eu não conheço, assim, de ouvir falar, não, viu, Luciano? Me conta aí da tua cidade. Caxias, Maranhão. E a Daiane também já esteve aqui conosco, a nossa aluna. Eu acho que ela é fiel aqui, ela sempre está por aqui. O Maurílio Mendes, olha, da minha família, eu também sou Mendes, apesar de vocês sempre olharem lá minha assinatura Priscila Vieira, eu também sou Mendes. Vamos lá, quem está mais aqui no chat, conversem comigo. Olha, vai entrar na parte contábil, mas tem licitações e pregões, mas tem uma pessoa específica para esta área, legal. Região metropolitana, legal. Luciano, bacana. Campo Grande, Nayara, é verdade. Nayara, minha irmã, te prepara. É viciante, é apaixonante. Eu estou há 13 anos, 14, vai. Não posso mais falar 13, fiz 14. Estou vendo aí como passou o tempo e muita gente me pergunta, mas trabalhou com o quê? Olha, eu estou sem luz aqui agora. Vou ficar mais bonita assim. E aí, sempre me pergunto, mas sempre foi com licitações que você trabalhou? Sempre, pessoal. Nunca trabalhei com outra coisa na vida. Na verdade, eu acumulei um pouco aí as minhas funções e fui advogada trabalhista, né? Advogada no início de carreira, pego um pouco de tudo, depois migrei aí para administração pública, cuidei só de licitação e só fiz isso. Realmente, Nayara, você está... Eu te confesso que sou suspeita para falar da minha área preferida do direito administrativo, da minha matéria preferida do direito administrativo. Amo, 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 amo. Ana, gostou, Ana? Então, Ana, minha amiga, está aqui, esta camisa que ela está elogiando, não é por nada, foi ela que me deu, estou aqui, claro, prestigiando o presente que ganhei da minha amiga. Lembram da Ana, que veio aqui, Ana Moroni, também advogada na área de licitações, minha parceiraça. A gente sempre troca figurinha, e esse foi um tema que nós trocamos muita figurinha durante essa semana, a respeito do balanço e dessas mudanças, né, que houveram, principalmente em relação ao prazo de vencimento dos balanços, né? E é isso, gente. Olha, a Bruna também dizendo que ama a licitação. Bruna, tá no nosso time. Bora fazer um WhatsApp aí, mais um grupo, só para dizer que ama. Bora, eu amo licitação. O nome do nosso grupo do WhatsApp, bora. Eu sou apaixonada por licitações, confesso. E hoje tenho algo pessoal para falar para vocês, que vou compartilhar, porque, afinal de contas, estou lá principalmente por causa de vocês, licitantes, empresários, analistas de licitações que estão presentes aqui, de diversos setores das suas respectivas empresas. Hoje participei da oficina de ideação do nosso novo portal de compras, de contratações públicas aí, que está previsto na nova lei de licitações, e o Ministério da Economia já começa a mexer aí, já faz tempo que está nesse projeto, né, de inovar e também de melhorar o portal de compras públicas, que é o Comprasnet, e também todo o conjunto que envolve, né, esta plataforma, que são os acessos às informações, a transparência, né, o acesso a essas licitações, dar mais possibilidade, facilitar, né, o acesso do cidadão, fiscalização pelo cidadão também, da sociedade de um modo geral. E hoje estive nesta oficina pensando em vocês, em como melhorar o Comprasnet, né, dando a minha opinião, formando ali, não sei se
A que ponto vou conseguir, né, colocar todo o anseio de vocês. Eu, em um ano, consegui receber muitas informações e trabalhando do outro lado, percebi que como pregoeira pequei muito, porque não me dei conta de como o licitante é massacrado muitas vezes em relação aos prazos muito curtos dos editais. Naquela época que era tempo randômico, então eu achava que uma hora era mais do que suficiente para me apresentar a proposta consolidada e fui aprendendo com o tempo, principalmente agora que estou do outro lado, aprendendo mais do que nunca que a administração pública precisa ouvir o empresariado desse país, o empresariado que participa das licitações, né, são os fornecedores públicos que estão ali como contratado para viabilizar um portal melhor para todos, um portal que consiga aí colocar a concorrência, né, em jogo, mas ao mesmo tempo também privilegiar, fazer com que ambos os lados, né, dessa relação fiquem satisfeitos, né, fiquem satisfeitos. Então, assim, estive lá pensando em vocês e já peço a ajuda de vocês para que vocês me mandem sugestões em relação ao portal, ao novo portal nacional aí de contratações públicas. Me fala o que vocês gostariam de ver nesse portal, porque serei a porta-voz de vocês. Se Deus quiser, conseguirei levar todas as dificuldades de vocês em relação ao Comprasnet e o se a gente tiver um portal nacional, o que vocês gostariam de encontrar nesse portal nacional envolvendo todas as licitações do nosso país. E aí, é um desafio imenso. Realmente, o trabalho que está sendo feito de elogios. Eu estou muito feliz, eu adorei, na verdade, assim, a oficina hoje, que nós separaram em grupos e cada grupo foi colocando ali a sua visão, né, a sua experiência, o que a gente poderia contribuir. Então, queria compartilhar com vocês hoje essa minha missão, né, que não é só minha, claro, estou dizendo em relação a mim, mas não é só minha, tem muita gente envolvida, muita gente competente, mas quero a ajuda de vocês, hein? Então, se vocês quiserem me mandar um direct lá no meu perfil do Instagram, me sigam, aproveitem aí, @priscilavieira.licitar, segue também a Licite Mais, e no YouTube, se inscreva no canal da Licite Mais, que vocês vão receber todo esse material de vídeos, lives, orientações, todas lá no YouTube. E no canal do Instagram também vocês podem marcar a gente lá por esse webinar e por alguma ideia que vocês tiveram. E mandem direct para mim se vocês tiverem aí sugestão para o nosso novo portal. Depois, não dizem que eu não avisei, hein? Olha lá. Depois vocês estão reclamando que o portal não está legal. Ora, então, vamos mandar mensagem para a gente colaborar com esse momento que é importantíssimo. Depois que o portal estiver pronto, para mudar fica mais difícil, vocês sabem, né? Então, a hora é agora, tá legal? Bora começar a nossa aula de qualificação econômico-financeira? Olha, queria que vocês colocassem também, Jailton Alito dizendo que licitação corre firme nas minhas veias. Gostei, Jailton. Coloquem aqui já as dúvidas de vocês, mas eu queria iniciar jogando logo assim para vocês se espertarem, né? Compartilhar com vocês uma planilha que eu elaborei para entender melhor como foi que aconteceu essa mudança da medida provisória, do prazo que foi até 31 de julho, quem é do SPED, se foi realmente a 31 de julho, quem é MEI, empresário individual, EIRELI, está dentro dessa prorrogação ou não. Me contem também se quem aqui é Eireli já passou pela seguinte situação: chegou lá na licitação, o pregoeiro falou assim: não, seu balanço venceu em abril. A prorrogação até final de julho não vale para você. Vocês já chegaram nesse momento ou vocês já presenciaram essa situação, tá? Então vamos lá. Cleiton, já respondo a tua pergunta, mas a gente vou mostrar aqui para vocês, eu vou compartilhar uma tela com vocês, que é essa planilha que eu elaborei para vocês entenderem logo o prazo desse balanço, tá bom? E depois a gente vai esmiuçar o artigo 31 da Lei 8.666 para poder saber o que pode ser exigido, né,
para a qualificação econômico-financeira, beleza? Então, vou tentar compartilhar aqui, só um instantinho, e já vou aqui procurar a tela para compartilhar. Está ok aí para vocês? Está, né? Acho que sim. Tá tudo bem? Vocês estão enxergando a tela que eu estou compartilhando para poder seguir em frente? Estão? Me respondam aqui, por favor, para eu poder saber se vocês estão vendo a tela que eu compartilhei, uma planilha do Word, para mostrar para vocês como foi que aconteceu aí essa prorrogação do prazo do balanço, e se o seu balanço, as notas, opa, alguém falou aqui alguma coisa? Peraí, pessoal. Vamos lá, estão vendo, né? Vou tentar aumentar um pouco, tá bom? Deixa eu ver aqui. Peraí. Vou colocar em modo leitura, talvez eu consiga. Deixa eu ver aqui. Ficou melhor? Deixa eu olhar aqui como é que vocês estão enxergando. Acho que ficou melhor, né? Ok. Então, vamos lá. Já vi que a tela aumentou, porque eu coloquei em modo leitura, para vocês enxergarem bonitinho aí como é que ficou como ficaram estas mudanças, tá bom? A Adriana tá falando para eu aproximar um pouco, mas eu já aumentei. Tá beleza para vocês? Ou não? Vou tentar mudar mais um pouquinho, aproximar mais um pouco aqui. Peraí. Deixa eu olhar. E agora? Melhorou? Eu já estou aumentando no Zoom, mas ele aumenta só uma parte, porque como ele está em modo leitura, ele vai aumentar só uma parte. Mas vamos ver se eu consigo aumentar mais um pouquinho. Pessoal, eu acho que é o máximo que eu consigo. Tá? Então, vamos lá. O Hugo já me disse que está ótimo. Então, vamos partir para a nossa planilha, que diz o seguinte, aqui eu separei bem simples, tá, pessoal? Bem simples mesmo, para a gente entender. A medida provisória 931, que foi convertida na lei 14.030 de 2020, tá? Ela diz o seguinte, ela diz que a sociedade anônima, a sociedade limitada e também a sociedade cooperativa, cujo exercício social tenha sido encerrado entre 31 de dezembro de 2019 e 31 de março de 2020, poderão, excepcionalmente, realizar Assembleia Geral Ordinária, a que se refere o artigo 132 da Lei 6.404, essa lei aqui é da Sociedade Anônima, e no caso aqui das sociedades limitadas, esta leizinha aqui, que é o Código Civil, e no caso das cooperativas, essa outra lei aqui, tá bom? Todas essas formas aqui de sociedade, né, elas já têm uma lei específica para cada uma delas, e lá determina o seguinte, cada lei determina que será realizada a Assembleia de Sócios, aqui no caso a Assembleia Geral Ordinária, tá? Isso tem que estar previsto lá no Estatuto, pessoal, além de ter a previsão legislativa, né, legal, ela também tem que estar prevista lá no Estatuto de que forma vai acontecer uma vez, né, para aprovação das contas, ou seja, para aprovação do balanço. Porque aqui, no caso da lei, da medida provisória que foi convertida na lei, a gente vai falar só da lei, tá? A lei 14.030, quando ela foi convertida quando ela diz que do prazo que terminar, né, que concluir o exercício social, prorroga-se por 7 meses, vamos entender, o exercício social, ele se assemelha ali com o nosso ano calendário. Então, até 31 de dezembro, eu poderia pensar que encerrou o exercício social. No caso dessas empresas aqui, sociedade anônima, sociedade limitada, elas têm até o 4º mês para o quê? Para reunir a assembleia e aprovar o seu balanço, certo? Então, gente, por isso que aqui tem março, ela pode encerrar até março, porque até março ela tem que reunir toda a documentação, todas as suas contas, demonstrações contábeis, para apresentar, então, para a Assembleia, ok? Que seria o 4º mês, que seria o que está previsto nas leis respectivas aqui, que eu acabei de falar para vocês, até o 4º mês para aprovação das contas. Só que no caso da medida provisória, ela prorrogou por 7 meses. Ok? Então, vamos pensar que por 7 meses, se eu contar a partir de 31 de dezembro, vai cair 31 de julho, 7 meses.
Mas, se o meu exercício social terminou em março, ela vai contar a partir de março. Esse prazo vai contar a partir de março. Então, do prazo de 7 meses do término do seu exercício social. Então, olha aqui, cujo exercício social tenha sido encerrado entre 31 de dezembro e 31 de março. Tá? Então, ela tem até 31 de março para encerrar o seu exercício, ok? Diante disso, pessoal, existem duas instruções normativas que podem confundir um pouco aí essa interpretação. Aqui eu quero mostrar para vocês, primeiramente, é a Instrução Normativa 1950. Essa Instrução Normativa 1950 é que fala lá do nosso SPED, da Escrituração Contábil Digital. Aquela Escrituração Contábil Digital que vocês já estão acostumados, quando participam de licitação, a verificar, olha, mas essa empresa, ela tem obrigatoriedade de entregar pelo SPED, né? O que é o SPED? É exatamente essa plataforma, né? Essa plataforma, esse sistema público de escrituração contábil digital, que engloba aí vários documentos, dentre eles a escrituração contábil digital e a escrituração contábil fiscal. Eu só estou mencionando a escrituração contábil fiscal porque vocês podem se confundir na hora de pesquisar esta data aqui, ó. O último dia útil do mês de setembro de 2020, certo? Então, afinal de contas, eu tenho a escrituração contábil fiscal para apresentar lá no meu SPED até o último dia útil do mês de setembro, ou eu tenho até o último dia útil do mês de julho. Gente, em termos de balanço, concentre-se apenas nessa Instrução Normativa 1950, que vai te levar aí ao ECD, Escrituração Contábil Digital, ok? Então, o que importa para a gente hoje é saber que a escrituração, prazo para transmissão da escrituração contábil digital prorrogou-se até o último dia útil do mês de julho. Ou seja, este prazo, ele já fintou, ele acabou, ok? Ele já acabou agora, 31 de julho, que foi o último dia útil do mês, certo? Então, para quem faz a sua escrituração contábil digital e é parte integrante do SPED, teve até o último dia útil do mês de julho de 2020. Ou seja, essas empresas, elas têm já que apresentar o seu balanço atualizado, o seu SPED atualizado, ok? Se vocês analisarem uma licitação e tiver uma empresa que tem escrituração contábil digital e ela é parte integrante do SPED, vocês vão precisar olhar para este prazo. O balanço agora, essa escrituração contábil digital, é do último exercício, de 2019. Até 31 de julho, para aquelas licitações até 31 de julho, eu ainda poderia aceitar os balanços de 2018, que seria o último exercício social, contando com essa prorrogação de prazo. Vocês entenderam? Não confundam com essa Instrução Normativa 1965, que fala da escrituração contábil fiscal. Essa escrituração contábil é outra coisa, tá? Então, a gente vai centralizar aqui, na escrituração contábil digital. Eu vou passar aqui mais para vocês olharem o que faz parte desse ECD. Livro diário, livro razão, livro balancete diários, os balanços, tudo. Tudo isso aqui faz parte da documentação da ECD, da Escrituração Contábil Digital. Então, o licitante apresenta o SPED dele e aí já lá supre a apresentação do balanço que a gente está acostumado a ver, do balanço patrimonial. Sabe aquele balanço patrimonial registrado na junta ou em cartório? Ele é o que a gente apresentava. Quem não aderiu ao SPED, é o que a gente apresenta, que as empresas normalmente apresentam, tá? Que são aqueles balanços que estão registrados na junta, que estão registrados num cartório, vai depender da empresa, da previsão ali do seu estatuto, ok? Agora, Priscila, e as sociedades anônimas? E as sociedades limitadas? Gente, primeiro a gente vai precisar entender quem faz parte aqui, quem entrega, quem não é obrigado, na verdade, porque essa instrução normativa, ela obriga as pessoas jurídicas, mas por exclusão, tá? Então, olha lá, deverão apresentar a ECD as pessoas jurídicas equiparadas
e equiparadas, obrigadas a manter a escrituração contábil nos termos da legislação comercial, inclusive entidades imunisantes. Está todo mundo junto, tá bom? Só que esta obrigação a que se refere o caput, qual é o caput? Esta bonitinha aqui, deverão apresentar ECD, essas pessoas jurídicas, não se aplica. Quem é do simples, as pessoas jurídicas optantes pelo simples, elas não são obrigadas a apresentar a escrituração contábil digital, ok? Não são obrigadas. Já as pessoas jurídicas optantes lá, no caso aqui, deixa eu voltar, as pessoas jurídicas, perdão, deixa eu passar para cá. As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido também não são obrigadas a apresentar a escrituração contábil digital. Tá, Priscila, e quem é que fica de fora? Quem é que fica de fora destas obrigações aqui? Claro que tem outras obrigações aqui que eu não vou comentar, mas as mais importantes são essas que eu acabei de falar. Ou seja, aqui a gente olha, as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, elas vão apresentar a escrituração contábil digital. Como é que eu vou saber? Gente, isso só é possível saber, se vocês tiverem qualquer dúvida, só é possível saber por alguma diligência do pregoeiro, do presidente da comissão de licitação. Porque, normalmente, essa opção por lucro presumido, lucro real, esse regime de tributação que a empresa optou, não vai estar lá. Não vai estar lá no balanço. Não tem como você saber, já de antemão, qual tipo de regime de tributário que de tributação que ela escolheu, tá? Então, bora lá. No caso dessas empresas, elas não têm obrigatoriedade de apresentar a escrituração contábil digital, ok? Mas elas podem optar pela escrituração contábil digital? Sim, elas não são obrigadas, mas elas podem optar pela escrituração contábil digital. E como é que eu vou saber? Mais uma vez, você só tem como saber se ela faz parte aí, né, da escrituração contábil digital, se você olhar a documentação dela, a opção dela para este ano. Já lá de 2018, não tem como você saber. Ela vai apresentar, se ela apresentou um balanço normal, você não tem como saber se ela agora é do SPED. Entenderam? Agora, se ela optou pelo Simples ano passado, ela não tem essa obrigatoriedade, certo? Não tem essa obrigatoriedade. Portanto, o que eu quero resumir para vocês? A obrigatoriedade do balanço foi até 31 de julho, ok? Foi até 31 de julho. A obrigatoriedade da escrituração contábil digital pelo SPED foi até 31 de julho. Porém, as empresas que são sociedade limitada, que são sociedades anônimas, vocês precisam ficar com as anteninhas ligadas. Por quê? Porque vocês precisam saber qual regime de tributação que elas escolheram. Se elas escolheram o lucro presumido, se elas escolheram o lucro real. Gente, eu não sou contadora, eu apenas estou analisando a instrução normativa Lei 14.030, certo? Analisando e mostrando para vocês que não é tão simples. Qualquer empresa vai aparecer lá na minha licitação, eu vou pedir desclassificação porque o balanço dela é de 2018. Não, Nanina, não. Prestem atenção que uma sociedade anônima pode muito bem, uma sociedade limitada pode muito bem escolher o seu regime de tributação pelo lucro real. No caso, pelo lucro presumido. Se ela for lucro presumido, ela não tem obrigatoriedade lá da escrituração contábil digital. Porém, você vai ter que ver quando foi que encerrou o exercício dela. Se foi 31 de dezembro, ela tem até março, lembra? Encerrou entre dezembro e março. E aí ela teve o prazo prorrogado por 7 meses para fazer a assembleia dos seus sócios. Por isso que esse balanço vai ficar sujeito a essa assembleia, porque é a partir da assembleia que há a aprovação do balanço. Vocês entenderam? Vejam, a maioria das empresas vai cair neste prazo de 31 de julho. Mas eu quero trazer exatamente essa situação porque pode acontecer com vocês. E aí vocês vão estar participando de uma licitação e vão se deparar e vão dizer, não, mas esse pregoeiro julgou errado, porque eu vi lá que foi prorrogado só até 31 de julho. Não. Verifiquem, a maioria vai ser 31 de julho, mas verifiquem se há alguma situação como essa aí que eu apresentei, tá bom?
eu vou tirar meu compartilhamento, vocês vão olhar de novo para mim, eu vou passar aqui para o chat para saber se vocês estão me perguntando alguma coisa em relação a esse assunto que eu acabei de falar. Vamos lá. Capital social a gente não vai falar agora, você não pode confundir, tá bom? Então a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Fomos inabilitados por ter apresentado o balanço no modo de SPED fiscal. Apresentamos o recibo de envio, porém o pregoeiro alegou que só servia se fosse registrado na junta. Não, Romilson, se você tem o balanço no modo SPED, se é pelo SPED, se você tem se é por escrituração contábil digital, ele não pode te inabilitar, porque você está apresentando todo o livro diário. Outra ressalva que eu quero fazer para vocês. Vocês podem substituir o balanço de vocês pelo livro diário, com termo de abertura e termo de encerramento. Todo o livro diário. Se vocês quiserem levar todo o livro diário com termo de abertura e termo de encerramento, este documento substitui o balanço. Porque o que é o balanço? É a demonstração contábil a partir de quais informações? Do diário. Então, assim, cabe a vocês fazer esse tipo de esclarecimento, porque, olha, eu só tenho meu livro diário, eu ainda não registrei meu balanço. Posso levar meu livro diário todo? Vocês precisam fazer essa pergunta ao pregoeiro, ao presidente de comissão de licitação, tá? Nós estamos lidando aí com os pregões e também com as licitações tradicionais. Acho que a maioria aqui é licitação pelo pregão, né? Mas vou englobar as duas aí. Então, vocês precisam perguntar, porque essa é uma situação que é importantíssima para vocês saberem, tá bom? Então, bora. Vou voltar aqui para as perguntas. Existe a possibilidade da empresa ser inabilitada em face do capital social ter sido alterado, porém a alteração contratual foi registrada na junta comercial após o balanço? Olha, existe o balanço intermediário que pode fazer essa tua atualização do balanço, ok? A gente vai chegar lá nessa diferenciação de balanço provisório para balanço intermediário. Como eu disse para vocês, eu não sou contadora, mas se o teu capital social alterou e ele foi para melhor, né? Você pode apresentar um balanço intermediário de forma que atualize essas informações, essas demonstrações contábeis. Porém, tem uma situação aí. Nesse caso, o teu capital social, se foi alterado, o teu balanço ainda está com o capital social anterior, se essa modificação, se essa alteração não interferiu nos teus índices, não tem por que você ser inabilitado. Afinal de contas, se não interferiu nos teus índices contábeis e você ainda tem saúde financeira para assumir esse contrato, caberia uma diligência aí, até de um contador do próprio órgão, para saber se, com a mudança do teu capital social, se houve algum tipo de interferência nos teus índices, né? Se ele diminuiu e te prejudicou ao ponto de tu não atingires aí o parâmetro do edital, e aí ele vai poder te inabilitar, ou se melhorou teus índices. O fato só de tu teres alterado teu capital social não faz com que tu sejas inabilitado. Sumariamente ainda, cabe ao pregoeiro presidente fazer sim a diligência, e se você for inabilitado, você precisa entrar com recurso ponderando essas questões aí, ok? Bora lá, volta. Vamos aqui para as outras perguntas. O Dionis falou sobre as associações privadas. Cadê? O SPED precisa de abertura e encerramento. O SPED ele já vem automaticamente com a abertura e encerramento, tá, Juliana? Quando você mostra lá, ele já tem a abertura, a folha dele de abertura dizendo quantas páginas tem, onde finaliza. Então, tá tudo lá. Tá tudo lá. O SPED é bom porque você imprime aquela documentação e deixa guardado lá em PDF, no caso dos pregões, ele já está tudo lá, a autenticação é feita pelo próprio documento, pelo SPED. No caso dos balanços, nem toda a junta, não sei se toda a junta comercial, está sendo eletrônica nesse momento. Eu vou considerar que os municípios menores não, né? Em alguns estados, não, na verdade. Então, assim, a junta comercial do estado daqui do Pará, ela já autentica o balanço eletronicamente. Eu vou olhar lá e já verifico que tem autenticação. Já não é mais aquele carimbão, sabe? Eu tinha que olhar aquele carimbo, aquele selo em alto relevo. Agora não é mais assim. Agora a junta comercial autentica eletronicamente. Se eu tiver alguma dúvida em relação àquele balanço, eu vou lá e verifico a autenticidade
daquelas informações, ok? Ele alegou que o SPED fiscal através do envio de recibo, porém alegou que não tem validade. Romilson, eu não entendi o teu envio de recibo, porém, eu acho que você está falando daquele recibo que não supre aí a apresentação do teu SPED, tá? O SPED é aquela toda a documentação. Não sei se tu estás falando só do recibo que você enviou. Não sei se é isso, mas estou querendo adivinhar aqui. Tá bom? Levar o balanço sem abertura e encerramento do livro diário? Sim. Levar o balanço sem abertura e encerramento do livro diário. Vocês estão sabendo disso agora? Termo de abertura e termo de encerramento pertencem ao livro diário, não pertencem ao balanço. No caso do SPED, está todo mundo junto lá. Livro diário, termo de abertura, ele mesmo já faz o termo de abertura e termo de encerramento eletronicamente, e o balanço também está lá. Se você quiser incluir os índices contábeis, também, tá bom? Quando o pregoeiro não sabe dessas coisas, inabilita, o que fazer? Cleiton, eu acabei de falar, se inabilitou, vocês precisam entrar com recurso, ponderar essas questões para que ele diligencie antes de inabilitar, tá bom? Bora lá. Sendo a empresa nova, como participar uma vez que não existe balanço ainda? Pedro Henrique, ótima pergunta. Vamos emendar aí no balanço de abertura. Sendo a empresa nova, ela apresenta o balanço de abertura respectiva aí do ano que ela abriu, no caso do último exercício. Então, vamos supor que nós estamos participando de uma licitação agora, 2020, agorinha, hoje, 6 de agosto. A empresa foi constituída ano passado e ela me apresenta o balanço de abertura. Ele vai equivaler ao balanço que a gente, o balanço do respectivo exercício social, né, do último exercício social, tá bom? Esse balanço de abertura, ele já vai suprir a documentação de qualificação econômico-financeira para este item balanço. Não está previsto no edital que a minha empresa recém-constituída pode apresentar o balanço de abertura. Entrem com pedido de esclarecimento. Importantíssimo vocês entrarem com pedido de esclarecimento em relação às empresas recém-constituídas, se esse for o seu caso, tá bom? Olhem, essas empresas recém-constituídas, elas têm aí uma diferenciação em relação aos índices contábeis. Então, sabe aqueles índices que vêm as fórmulas, índice de liquidez, índice de solvência, né? Alguns editais pedem índice de endividamento. Esses índices, para a empresa que é recém-constituída, pode ser aí, pode o edital prever que todas as empresas que recém-constituídas, elas não precisam apresentar um índice. Olha lá. Mas tem muitos editais que não vão prever isso. Vocês precisam entrar com pedido de esclarecimento também em relação a essa situação, para não passar batido e vocês ficarem contando com a subjetividade do pregoeiro. Lembra que esse julgamento, ele é pelo princípio o quê? Do julgamento objetivo, né? O princípio do julgamento objetivo. Não pode sair da cabeça do pregoeiro, nem te pegar as surpresas, o julgamento desse teu balanço de abertura, ou dizer lá na frente, por exemplo, que ele não aceita teu balanço de abertura, né? Então, se não está previsto no edital, vocês precisam entrar com pedido de esclarecimento, tá? Então, vamos lá. O Valfredo está dizendo que está caindo. Sério? Sérgio, eu vou... Olha, o Guilherme, tá ok para vocês? Porque para mim, a minha internet está no máximo e está ok. Mas vocês que têm que me dizer, tá bom? No caso de balanço falso, é da alçada do pregoeiro julgar a veracidade ou não? Reinaldo, boa pergunta. Se o pregoeiro acha... Ok, valeu, gente, pelo feedback. Se o pregoeiro acha que aquele balanço é falso, ele pode diligenciar, tá bom? Ele pode diligenciar. Com o quê, gente? Com a apresentação do livro diário. Vamos supor que a empresa apresentou apenas o balanço. E ele tem dúvidas em relação àqueles valores. O pregoeiro pode solicitar o seu livro diário para poder diligenciar, entenderam? Então, assim, achando que é falso, que tem alguma inconsistência nas informações, pode e deve diligenciar
através de outras documentações, né? É bom que ele tenha o auxílio da parte contábil do órgão, porque, gente, a cada um, acho que cada um com o seu cada qual, né? Com a sua especialidade, com a sua competência. Eu, por exemplo, pedia muito auxílio dos contadores do meu próprio órgão que eu trabalhava. Quando o pregoeira falava, olha, eu estou desconfiada aqui desses valores, pode ver para mim se essa fórmula está certa? Sabe o que acontecia? Muitíssimo. Tinha uma fórmula no meu edital e o licitante apresentava o mesmo índice, só que outra fórmula. Às vezes era uma fórmula que o contador dele tinha feito de modo diferente do meu edital. E eu ficava na dúvida se eu poderia aceitar ou não. O que eu fazia? Suspendia tudo na hora do julgamento e dizia, vou diligenciar. Entrava em contato com o setor contábil e perguntava, olha, isso daqui, ele apresentou esta fórmula e eu preciso saber se realmente equivale a que eu pedi no edital. Qual foi que eu pedi no edital? Esta daqui. Então, assim, não custa nada, né? Diligenciar e perguntar aos universitários, né? Eu não vou responder sozinha, não é verdade? Bora lá. Notas fiscais de venda de serviços ajudam a comprovar. Sim, Silvana. Minha empresa é uma Eireli. Qual o prazo para apresentar o balanço de 2018? Antônio, então, esqueci de falar, tu me lembraste e passei batido. Olha lá, falei para vocês sobre a escrituração contábil digital e falei para vocês sobre a Lei 14.030, que diz sobre as sociedades limitadas, que fala sobre as sociedades anônimas e também as cooperativas. Não falei sobre a Eireli, não falei sobre a empresa individual, também não falei sobre e a MEI, né? Gente, essas três empresas aí com naturezas diversas da que a gente comentou, elas não estariam pela leitura literal da lei, pela leitura literal da lei, na prorrogação do prazo de 31 de julho, né? Não estariam. Olha só por quê. Porque, no caso, o regime delas de tributação teria que ver o regime de tributação delas, se elas são simples, enfim, para saber se elas têm obrigatoriedade ou não da escrituração contábil digital, se não tiverem lá dentro da escrituração contábil digital, com a obrigatoriedade dentro daquelas exceções que eu já mostrei o quadro aqui para vocês. Elas não vão entrar na prorrogação. Então, assim, olha, vai depender, vou te responder, Antônio, desta forma, vai depender do regime de tributação escolhido por essas empresas. Eireli, empresa individual e MEI, tá bom? Vai depender do regime de tributação. Por quê? Porque a depender do regime de tributação escolhido por essas empresas, ela vai entrar naquela prorrogação da ECD, ou não. Entenderam? Se ela tiver obrigatoriedade de apresentar a escrituração contábil digital, já era. Já era não. Ótimo, ela vai ter até o dia 31 de julho. Mas se por acaso ela não entrar na obrigatoriedade, você só vai ter como saber, mais uma vez, verificando o regime de tributação escolhido pela empresa, ok? Mas, a princípio, pela leitura literal, essas empresas estariam fora. Mas tomem cuidado de analisar o regime de tributação escolhido por essas empresas, porque pode ser que ela esteja lá como obrigatória para apresentar o SPED, tá bom? Se a empresa Eireli MEI individual for optante pelo Simples Nacional, o que diz lá a nossa Instrução Normativa 1950? Que elas não são obrigadas a apresentar a escrituração contábil digital. Não estão obrigadas a apresentar no SPED, a sua ECD, tá bom? Mas verifiquem realmente se elas não optaram ali por apresentar o SPED. Temos algum contador aqui na nosso webinar? Hein? Temos ou não temos? Deixa eu olhar aqui. Gente, vamos seguir. Depois volto para as perguntas, tá legal? A gente vai seguir aqui. Deixa eu vir aqui para o nosso roteirinho, para a gente não perder nenhuma oportunidade de falar sobre os outros documentos, tá, da qualificação econômico-financeira. Deixa eu procurar aqui, que já falei para vocês sobre o balanço, nós já explicamos sobre a Lei 14.030 e as instruções normativas e já pincelamos aqui várias situações. Certidão negativa de falência. Gente, essa certidão negativa de falência é expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. Claro que vai depender, tem alguns estados
alguns municípios que, a depender da situação, existem vários cartórios que distribuem aí, que são competentes para a emissão das certidões de falência. Não existe, muito difícil, tá? Muito difícil. Mas aí, vamos supor que nesse caso não há um cartório distribuidor que seja competente aí para a emissão da certidão negativa por todo mundo, por todos os cartórios. Se não tiver esse cartório distribuidor, ele vai ter que pegar de cada cartório, tá? A certidão negativa de falência e recuperação judicial. Por que eu estou falando isso? Porque ainda tem muito edital prevendo que, quando não é expedido pelo distribuidor, né, pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, essa certidão negativa de falência, ela vai precisar ser expedida pelos cartórios, e eu vou precisar apresentar um outro documento, não sei se vocês já viram isso no edital, dizendo quais são os cartórios competentes para julgar aí ações de falência e recuperação judicial. Vocês entenderam? Então, assim, quando vocês encontrarem essa disposição no edital, vocês têm que, se não for o caso de vocês, ignorem, porque se é expedido pelo distribuidor e ele é competente por distribuir, por emitir essa certidão por todos os cartórios, não tem problema. Ele vai ser competente, vocês podem apresentar tranquilamente essa certidão negativa. Gente, validade de certidão negativa de falência e recuperação judicial. Quero falar sobre isso com vocês porque peguei um caso de um cliente que não tinha a validade consignada na sua certidão negativa de falência. Não tinha validade consignada. Fui para o edital. Quando cheguei lá no edital, não tinha validade, não tinha nenhum dispositivo no edital falando que as certidões, os documentos que não tiverem prazo consignado expressamente vão ser válidos por tanto tempo, a partir da emissão ou a partir da abertura da licitação. Então, não tinha nem essa informação no edital, nem tampouco prazo de validade consignado na certidão negativa. O que o pregoeiro fez? Ele aplicou a instrução normativa número 3 do SICAF, dizendo que essas certidões teriam validade de um ano, Se vocês forem analisar lá essa instrução normativa, ela é bem clara, ela diz que o registro cadastral é válido por um ano, e não que a certidão é válida por um ano. O problema é que neste dispositivo lá da instrução normativa, havia uma exceção em relação às certidões de regularidade fiscal, em relação às certidões a certidão negativa de débitos trabalhistas, e não fazia nenhuma menção à qualificação econômico-financeira, não fazia menção ao balanço, nem tampouco à certidão negativa de falência. Mas olha, gente, uma instrução normativa, ela não pode ser maior até do que a própria vontade, o próprio regulamento do órgão que emitiu a certidão. Se o órgão que emitiu a certidão negativa de falência não quis colocar, não regulamentou que ela tivesse um prazo de validade, vamos respeitar o prazo de validade do órgão. Agora, óbvio que aí caberia uma aplicação, o pregoeiro tentou fazer uma aplicação analógica, por analogia, perdão, ele queria fazer uma aplicação por analogia, porém, se ele não disse isso no edital, ele não pode inventar, não pode agora, da cabeça dele, fazer um julgamento que só ele sabia que ia julgar daquela forma. Entenderam? Porque nesse período de pandemia, muitos tribunais tiveram as suas atividades suspensas e muitos deles emitiam a certidão fisicamente, né? E aí ficou mais difícil para o licitante conseguir essa certidão. Tanto é que esse prazo ele foi também prorrogado da qualificação econômico-financeira por causa do balanço, mas se estendeu também a certidão negativa de falência. Agora, gente, já encerrou, né? Foi até o final de julho. Porém, tome cuidado, tá? Porque como a gente está num período aí muito novo, né? A gente está no período que tiveram muitas mudanças, às vezes o tribunal passou a regulamentar essa emissão de certidão via eletrônica. Cabe ao pregoeiro fazer essa diligência e ter sensibilidade em relação a essas emissões. No caso do meu cliente, ele foi lá para a porta do tribunal para tentar atualizar a certidão dele no dia que o pregoeiro solicitou a certidão atualizada para ele, uma certidão que tivesse sido emitida mais
né, para perto da abertura da licitação. Só que assim, gente, se esse esforço todo do licitante foi até em vão, porque depois o pregoeiro voltou atrás com a decisão dele de diligenciar e resolveu inabilitar o meu cliente. Nós entramos com recurso, estamos aguardando, mas assim, com certeza, pessoal, ele não poderia inovar, tá? Nós entramos com um pedido de revisão de ato administrativo por considerarmos que era ilegal esse ato do pregoeiro, que considerou, mesmo depois do meu cliente ter entrado com recurso, que a certidão negativa que ele apresentou de falência era válida por 1 ano. Ele tirou da manga esse julgamento, sabe? Da cartola. Não é surpresa não, gente. Não pode. E todas as vezes que houver, que ele não conseguir julgar pelo que está escrito, ele tem que usar ali e atender o princípio da razoabilidade e da ampliação da disputa, conjugada aí concomitante com o combinada aí com o quê? Com o princípio da proposta mais vantajosa, tá bom? Da contratação da proposta mais vantajosa, mas enfim, estamos brigando aí, né? E aí, gente, esse balanço, a gente precisa fazer uma diferenciação aí, porque eu queria falar da forma do balanço, que este balanço vai ser apresentado. Por que eu quero falar sobre isso? Porque eu sei que você, pelo menos, deve saber que existem várias resoluções do Conselho Regional de Contabilidade que regulamentam a forma como este balanço patrimonial deve ser apresentado, tá bom? Então, bora lá. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, que já sejam exigíveis por lei e que comprove a boa situação financeira da empresa. Não pode ser substituído por balanços provisórios. Bora lá para entender qual a diferença de balanço provisório para balanço intermediário. Eu posso, como licitante, apresentar um balanço intermediário, ou esse balanço intermediário também é entendido como balanço provisório, né? Vamos lá? Olha, gente, o TCU já julgou, não vou me lembrar o número do acórdão, tá? Mas já julgou, dizendo que é admissível, sim, um balanço intermediário. Só que tem que decorrer essa previsão de balanço intermediário da lei, contrato social ou estatuto social da empresa, certo? Então, vamos lá. Essa previsão de balanço intermediário é porque lá no julgamento desse acórdão, que é um de 2016, eu posso depois passar para vocês, tá? Faz a diferenciação de balanço intermediário para balanço provisório. Então, o que ele diz? Ele diz assim, balanço provisório, ele não se confunde com balanço intermediário. O balanço provisório, ele é uma avaliação, vamos dizer assim, precária da contabilidade, tá? Ele não admite, o balanço provisório, ele admite retificação posterior, então ele não vai realmente evidenciar se aquela empresa tem saúde financeira ou não, tá? Porque pode muito bem, no decorrer do ano, a demonstração contábil mudar, né? Mudar de tal forma que aquele balanço provisório já não vai mais representar realmente, né, a saúde financeira da empresa, né, a contabilidade da empresa. Isso pode mudar. Já o balanço intermediário, não. O balanço intermediário, ele é um documento definitivo, só que ele vai retratar a situação da empresa no curso do exercício. Por isso que eu falei para cá, deixa eu ver quem foi, que me disse assim, olha, posso apresentar o balanço intermediário? Posso apresentar o meu balanço e o meu capital social mudou, e aí o que eu faço? Apresenta juntamente com o balanço intermediário. Aslan vai me ajudar, ele é contador, e aí a gente está aqui para exatamente para você aparar as minhas arestas aí, que eu posso falar alguma situação aqui que vai complicar, né? Porque eu não sou contadora, gente, mas vamos lá, o que diz a lei, né? Deixa eu voltar aqui para o nosso roteirinho. Então, vamos lá. Balanço para outra situação. Vocês entenderam, né? A diferença de balanço intermediário para balanço provisório. Balanço intermediário, posso apresentar, ele é um documento mais fiel, né? Que atualiza a situação da empresa no exercício em curso, tá? Você quer, por exemplo, vamos supor que no seu balanço lá de 2019, que você fechou agora em 2020, ele não estava muito bom, a sua situação melhorou, você apresenta junto com o balanço intermediário, ou até mesmo só o balanço intermediário, mas prestem atenção.
esse balanço intermediário, ele precisa estar previsto lá no seu estatuto, contrato social ou decorrer de lei, tá bom? Não pode sair da tua cabeça, olha, eu vou apresentar o balanço intermediário. Não, tem que estar previsto no seu estatuto ou no seu contrato social a possibilidade de emissão, de apresentação de balanço intermediário, tá bom? Gente, como esse balanço tem que ser apresentado? Ele tem que ser registrado na junta? Sim, ele precisa estar registrado na junta. Ah, outra coisa que eu queria falar para vocês. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante, que é microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro. Gente, isso daí é do artigo 3º do decreto lá, 8.538, salvo engano, tá? Acho que é de 2016, 2015. Depois consultem aí artigo 3º, lembra que era o artigo 3º desse decreto, tá? 8.538, agora me fugiu o ano, tá bom? Que no caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante, que é microempresa, empresa de pequeno porte, apresentação de balanço patrimonial. Vocês sabiam dessa? Olha lá, no caso da empresa constituída no exercício vigente, pode apresentar aí balanço patrimonial referente ao período de existência da sociedade, o balanço de abertura. Assinatura do contador e do titular ou representante legal da empresa no balanço patrimonial. Muita gente me pergunta, não está assinado por contador, não está assinado pelo titular ou representante legal da empresa. Esta forma de balanço está errada. Gente, isso tudo eu estou falando com base em resoluções do Conselho Federal de Contabilidade, né? E os CRCs respectivos, tá legal? Esse balanço precisa estar registrado na junta ou cartório, aí vai ter um carimbo, vai ter uma autenticidade, uma verificação de alguma autenticidade por um número, enfim, mas é previsto na resolução do Conselho Federal de Contabilidade, tá? Vamos lá seguir agora. Quem vocês acham que precisa apresentar a certidão de regularidade profissional do profissional, do contador? Esta apresentação de certidão de regularidade profissional está prevista na resolução também do Conselho Federal de Contabilidade, tá? A 1402 de 2012, ok? Então, se pedirem, sim, está correto pedir, tá? No caso aí de certidão, voltando, eu esqueci de falar para vocês, no caso de certidão de falência e recuperação judicial, posso apresentar, olha aí, caso novo que muita gente discutiu, isso bombou na internet, caso de certidão positiva de recuperação judicial. O licitante, ele tem que apresentar a comprovação que o seu plano de recuperação foi acolhido judicialmente. Olha lá a situação. Mas olha, eu acho que é tão difícil de acontecer, pessoal, acho tão difícil de acontecer. Mas vamos supor que você se depare com um concorrente, não quero que aconteça com você. Com um concorrente que esteja em recuperação judicial, ele apresentou a certidão negativa de falência? Não, a certidão negativa de falência, sim, mas apresentou positiva para recuperação judicial. Para que ele seja aceito nesta licitação, ele vai precisar comprovar que o seu plano de recuperação judicial foi aprovado, homologado judicialmente. Entenderam? Olha aí, essa situação complicadíssima. Se vocês se depararem, vocês podem achar, epa, certidão positiva. Não pode. Não, pode. Desde que ele juntamente exiba o plano de recuperação, a comprovação, né, de aprovação do plano de recuperação dele. Por quê, gente? Não faz sentido uma empresa em recuperação judicial que fechem as portas para ela, né? Que fechem as portas. Olha, eu vou deixar para vocês uma ofertinha aqui da Licite Mais, aproveitar que está todo mundo aqui, e vou já deixar disponível para vocês aqui a nossa oferta da Licite Mais da assinatura. O Boninho já me chamou, eu nem prestei atenção porque eu me empolguei aqui com vocês. Na aula eu não prestei atenção que eu tinha coisas a dizer, né? Falando do nosso plano VIP de assinatura da Licite Mais, se vocês querem contar com a minha mentoria, vai lá, assina o plano VIP. São pouquíssimas vagas, não dou conta de todo mundo, então é um plano especial aí que vai ter. Além da minha mentoria, vocês vão poder tirar dúvidas comigo em relação às licitações que vocês estão participando, ok? Então, vai lá, aproveita. E também temos uma surpresa semana que vem para vocês.
algo muito especial, que a gente já está finalizando. Espero conseguir finalizar amanhã, para na semana seguinte, nesse final de semana, já conseguir lançar um projeto que eu e a Licite Mais estamos juntos mais uma vez. E espero que vocês gostem, hein? Pensando aí no licitante. Pensando quanto vocês têm dúvidas em relação a toda essa bagagem aí normativa e exigências de editais. Bora lá. O que é bem de pronta entrega? Bem de pronta entrega, o edital vai prever, não vai te prever um prazo de, você vai me entregar 60, 90, não, você vai me entregar imediatamente. Você vai me entregar, finalizou, assinou o contrato, pode até substituir o contrato por nota de empenho nessas situações, que é contrato com bem de pronta entrega. Né? Considera que você assinou lá o instrumento, já vai ter que entregar todo aquele quantitativo, entendeu? Bora lá. Uma empresa, deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Tem que apresentar notas explicativas junto ao balanço? Andréa, boa pergunta. É uma pergunta para contador. Mas, assim, notas explicativas normalmente são aquelas que vêm lá no final do balanço, dizendo da saúde financeira da empresa, explicando algum índice, alguma demonstração contábil. Mas, assim, não saberia te dizer da obrigatoriedade, porque a nota explicativa nada mais é do que apresentação do que aconteceu naquele exercício, né? Explicando do que aconteceu naquele exercício. Eu não saberia te dizer com toda certeza se é obrigatório, até porque como você vai saber que vai ter notas explicativas ou não? Eu já vi balanço que não tem notas explicativas. Cadê o nosso amigo que é contador? O Aslan, né? Que é contador, ele pode te responder, tá bom? Vamos lá. Empresas. Olha, Luciana, nós já respondemos. As notas explicativas. Sim, a obrigatoriedade das notas explicativas no balanço. Gente, eu não inabilitaria, eu não sei qual seria o papel, tá? Das notas explicativas no balanço. Eu vou dever para vocês, porque realmente não sou contadora, tá? Saberia dizer da formalidade desse balanço, que ele tem que ser registrado, que ele precisa ter a certidão de regularidade do profissional, né? Enfim, mas não saberia te dizer em relação às notas explicativas. Vou ficar devendo essa. Acho que só um contador para me ajudar aqui nessa situação. Ata de registro de preços não é considerado bem de pronta entrega, tá bom? Porque ela tem um período aí para ser que o órgão pode pedir, e aí não é considerado pronta entrega, tá legal? Vai depender ali do contrato e não tem como. Não vai ser pronta entrega, porque essa ata de registro de preço você não sabe nem quem é que vai contratar, quem vai aderir, quanto tempo, qual quantitativo, lá para frente. O Elvio está dizendo que já foi inabilitado por falta das notas explicativas. Olha, eu vou arriscar e dizer para vocês. Assim, o AJA está dizendo que as notas explicativas elas são obrigatórias junto com as demonstrações contábeis. Olha, teríamos que analisar aí, tá? Alguma resolução do CFC para saber se realmente essas notas explicativas, todo balanço tem que ter nota explicativa. Tem, Aslan? Então, se tiver, é uma forma de apresentação desse balanço e, portanto, sim. Eu arriscaria dizendo que sim. Se é obrigatório ter um balanço e está previsto na resolução, vai ter que ter. Agora, todo balanço tem nota explicativa? Minha dúvida também. Bora lá. A Aslan vai ter que me dizer aqui que ele que é contador. Se for obrigatório, vai ter que apresentar. A gente deixou de apresentar o balanço. Né? Agora, sim, o que eu diria, o que eu penso, né, sobre. Teria que analisar até a natureza jurídica o fundamento dessas notas explicativas, né? O peso que ela tem nesse balanço. Não é possível que sem notas explicativas eu não posso pedir para o licitante colocar as notas explicativas. Toda a demonstração contábil está lá no balanço, e aí, porque não tem notas explicativas, eu vou inabilitar esse licitante? Me parece um pouco estranho, viu? Eu arriscaria dizer que a obrigatoriedade está lá no edital, você tem que cumprir, mas pelo papel aí que exerce nesse balanço, enfim, eu não sei, até fiquei na dúvida de pensar, mas como eu sou pró-licitante,
vou falar para vocês que eu acharia que o pregoeiro poderia diligenciar e pedir as notas explicativas que faltaram. Teus balanços estão lá, tuas demonstrações contábeis estão lá, as fórmulas estão lá. O que ele quer mais? Por que a nota explicativa é tão importante, Aslan? Fala aí pra gente. Bora lá. A Mauri está dizendo que cada cabeça de pregoeiro é igual ao de juiz. Olha, gente, a gente já está avançando aqui na nossa aula, né? E vou só mais comentar. Não saiam, vou pegar na orelha de vocês, hein? Olha, tá aqui. Já me disseram que no Conselho Federal de Contabilidade, a 1185 fala das notas explicativas. Ah, gente, sério, pensem. Qual o objetivo da nota explicativa? Será? Quer dizer que o pregoeiro viu um monte de número lá, não tem nota explicativa, ele acha que está incompleto o balanço e te inabilita. Não é muito estranho? Eu, sinceramente, acho muito estranho, mas, enfim, né? Vamos pensar que o edital previu e que a gente tem que cumprir com o edital, mas fica, sabe meu lado de advogado, de defender vocês? Eu defenderia vocês. Não apresentou notas explicativas, eu morreria e iria com uma tese linda e maravilhosa. Pelo amor de Deus, por causa das notas explicativas, gente, eu estou defendendo vocês. Se vocês forem inabilitados por causa disso, eu vou atrás de algo para dizer que não. Não é possível. Não é possível. Bora tirar uma foto nossa? Sorriam aí, tá? Quero que vocês não saiam. Fica feio sair. Me deixar aqui falando. Vou tirar uma foto nossa, tá? Sorriam aí, tá bom? Pronto. Nem doeu, né? Para encerrar, bora lá. O que falta a gente falar? Dos nossos índices. Olha, gente, como vejo o índice, edital pedindo índice que não é o usual do mercado, índice de endividamento, outros índices que não são aqueles mais usuais e sem justificativa. Se deparou com um índice que não seja liquidez geral, solvência geral e liquidez corrente, que seja lá superior a 1, aí tem as fórmulas todas, todo edital tem que ter as fórmulas. Se você se deparou com um índice estranho ou com este valor numérico muito acima, muito abaixo, se você discutiu com seu contador e disse assim, olha, pouca gente atinge esse índice aqui, entrem com pedido de impugnação ao edital ou, se você quer ser muito bonzinho, entre com pedido de esclarecimento solicitando a justificativa dos índices. Por que você está pedindo esse índice neste patamar aqui? E por que você está pedindo esse índice aqui que não é usual? Então, decorem aí. Liquidez geral é usual, solvência geral é usual, liquidez corrente é usual. Mas tem que estar ali superior a 1, ok? Se vocês olharem que tem um outro valor numérico, questionem o presidente de comissão, pregoeiro, porque os usuais são esses, e para índices que não são esses usuais, precisa estar justificado por que a administração pública está obrigando vocês a apresentarem índices. Contactem com o computador de vocês, perguntem, isso aqui, muito estranho isso aqui, hein? Isso aqui pouca empresa chega. É sinal de direcionamento da licitação, tá bom? Agora, capital mínimo ou patrimônio líquido mínimo. Qual é essa fixação do percentual? Qual é a margem que eu tenho? Até 10%. Vai ficar aí na esfera discricionária da administração. Ela que vai dizer até quanto ela vai pedir. Não, eu não vi menos do que isso, só vejo 10%. 10% do valor estimado da contratação, tá? Só que nas situações, por exemplo, fornecimento de bens para pronta entrega, mais uma vez, pode ser dispensado esse capital, tá bom? Principalmente no que diz respeito à exigência de patrimônio líquido, considerando aí o que diz o artigo 31, que ele fala que a administração, lá da Lei 8.066, nas compras para entrega futura,
e na execução de obras e serviços, pode estabelecer a exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo. Então, para essas entregas, nas compras para entrega futura e na execução de obras e serviços, eu posso estabelecer. Não é uma obrigatoriedade, tá? É discricionário da administração, ok? Então, gente, esse percentual ele vai ser escolhido até 10%, tá? Ele vai ter que sondar, a administração pública vai ter que verificar se esse contrato realmente, né, eu preciso verificar se tem muito risco para mim lá na frente de inexecução, de contrato. Então, aí eu posso pedir também, juntamente com essa qualificação econômico-financeira, a exigência de capital ou patrimônio líquido mínimo, tá bom? Não posso exigir, juntamente com a fixação de capital ou patrimônio líquido, a exigência simultânea de garantia da proposta. Tá? Aquela garantia da proposta, estou falando das licitações tradicionais, tá bom? Não posso pedir juntamente com a exigência de capital ou patrimônio líquido mínimo, tá? Gente, isso aqui, esse nosso encontro, ele é para te dar uma noção. A gente não vai conseguir esgotar a matéria, afinal de contas, nós estamos aqui falando em 1 hora apenas de um tema, e para nos aprofundarmos sobre esse assunto, a gente vai se encontrar outras vezes em uma situação mais especial, e prometo para vocês que a gente está preparando algo muito bacana, mas aqui a gente tenta, né, responder as perguntas e também trazer a matéria para que vocês se familiarizem aí, tá bom? Bora ver se eu consigo ver mais alguma coisa aqui. A gente ainda está falando, alguém falou das notas explicativas, o licitante não apresentou os índices, o pregoeiro diligenciou para que o contador do órgão fizesse o cálculo, meu recurso não foi aceito. Olha, Cleito, pois é, não aceita o balanço sem nota explicativa, mas faz a conta pelo licitante. Eu já fiz conta, vou confessar, já fiz conta. Por quê? Olha, os índices contábeis, gente, nada mais são do que uma conta através de uma fórmula pronta. E da onde eu tiro essas informações? Do balanço. O balanço que já foi registrado, o balanço que está com toda a sua forma ok. Eu quero saber se os índices atingem o patamar do meu edital, né? O que eu exigi no meu edital. Então, assim, pessoal, eu acredito que eu poderia sim. Eu já fiz, como eu já falei para vocês, eu já fiz conta. Acredito que poderia, sabe por quê? Porque todas as informações estão lá no balanço. Eu acho de um formalismo querer que o pregoeiro, já que o licitante me apresente já tudo prontinho, né, que esteja assinado por contador, esteja registrado em conta. Os índices contábeis, eles não têm a mesma forma que o balanço. O balanço tem forma regulamentada em lei, nas resoluções do CFC e na lei. Então, assim, já os índices contábeis, não. Os índices contábeis, a não ser que o edital esteja bem claro, tem que ser apresentado, assinado por contador, mas eu também exacerbar, né, pedir aí que seja de uma forma muito como balanço, eu acredito que não. Eu sou um pouco assim, eu tenho já um entendimento mais aberto em relação aos índices contábeis, em razão de que esses índices extraem as informações para o cálculo do balanço. E, gente, o balanço, ele tá lá. O que é o ativo total, o passivo, tá tudo lá. Tá tudo lá. Então, Cleito, assim, a depender da situação, eu não li o teu edital, mas a depender da situação, por que não fazer esse cálculo e se certificar que o licitante chegou no índice? Até porque esses índices, gente, eles são muito usuais do mercado. Dificilmente a empresa não chega a esse valor numérico de 1. Bora que a galera já está cansada também, a Nayara já está indo embora. Boa noite a todos. Espero que a validade do balanço patrimonial, Maurílio, é válido. Nós já conversamos sobre isso no início da nossa aula, ok? No caso desse balanço patrimonial de 2018, ele valeu até 31 de julho, mas tem os poréns. Tenta assistir depois essa aula desde o início, tá bom? Tem os poréns em relação às empresas. Se despeçam de mim, me digam boa noite.
Tchauzinho, pessoal. Quem não falou da onde é, também comenta aqui da onde é, que não teve a oportunidade de se apresentar no início desse nosso webinar. Espero que vocês tenham gostado. Desculpem se eu não consigo responder todas as perguntas. A gente tem um tempo aqui para cumprir. Já passamos até desse tempo, estamos a 1h15 conversando. E, enfim, então, deixo vocês à vontade para perguntarem. Alguém me pediu um telefone, gente, entre em contato com a Licite Mais, tá bom? Evo, muito obrigada, Clodoaldo, Dionis, Bruna, o Sérgio, que é de Manaus, o Renato, o Luciano, o Geraldo. Eu que agradeço de vocês terem ficado até esse momento aqui comigo. Não me deixaram sozinha, valeu. E prometo responder. Quem eu não conseguir responder, gente, me manda depois, manda para a Licite Mais, tem um e-mail para vocês entrarem em contato. Lembrem de me seguir lá no Instagram, priscilavieira.licitar. Tem oferta da Licite Mais para ser assinante. Já coloquei à disposição de vocês aqui. E também me marquem lá, contribuam para a minha página, o meu perfil do Instagram. Sigam a Licite Mais no YouTube. A Licite Mais faz um trabalho de excelência para vocês. Você não é só assinante de um gerenciador, você tem análise de mercado, análise de concorrente, enfim, tanta coisa boa que a Licite Mais oferece para vocês, inclusive eu. Inclusive esse webinar aqui que é feito para você, gente. Só chega no e-mail de quem foi lá, se inscreveu e disse assim, olha, tem algum lance com a Licite Mais. Ou já é assinante, ou pretende ser, né? Enfim, então, fico esperando vocês no próximo webinar. Lembrando que estamos preparando uma surpresa bem legal. Pensamos muito em como fazer essa surpresa. Vai ser bem, bem bacana, realmente. Acreditem, a gente dorme e acorda pensando no licitante e pensando como ajudá-los para participar das licitações e não errar mais. Não errar mais. Tá legal? E se errar, só contratar um advogado especialista em licitações. Não posso fazer isso. Posso fazer propaganda disso. Ai, corta essa parte, viu, Guilherme? Mas é só contratar um advogado que seja especialista em licitações para ajudá-los, tá bom? Boa noite, Silvana, Reinaldo, Edilson. Não é Edson, né? E Reinaldo também. O Reinaldo está falando boa noite. Gente, boa noite. Célio, falei Célio. Vitória da Conquista, Bahia, gente. Olha, o Antônio, eu sou de Pindibaçu. Eu falei certo? Pindibaçu, da Bahia, Antônio? Acho que eu falei certo, né? Ou não? Osório, Rio Grande do Sul. A cada aula, Marcos, aprendemos coisas novas. Obrigado por disponibilizar tempo para nós. Adorei a tua mensagem, Marcos. Eu que agradeço. Ele é do tamanho do Rio Grande do Sul, tchê. Égua. Do Rio Grande do Sul, gente. Eu estou aqui no norte, o Marcos está lá no sul, que legal. Ribeirão Preto, Pindobaçu. Pindibaçu, tu escreveste Pindibaçu. Ou eu tô meio cega. Gente, eu tô meio cega. Meu olho tá um pouco vermelho hoje, né? Antônio Pindobaçu. Mas eu falei certo o nome? Pindobaçu? Tá certo, né? Pindobaçu. O Alex Santana. Alex, já te vi por aqui. Salvador, Bahia. Alguém mais quer falar de onde é? Me dá tchauzinho. E falar, muito obrigada, tchau, tchau, até o próximo webinar. Vai ficar gravado, pessoal. Quem perdeu o início da aula vai poder ver a nossa aula desde o início, assistir desde o início. Quem mais está aqui? Ou vocês estão dormindo aí, eu estou falando sozinha. Minha voz está sendo só a trilha sonora do sono de vocês, hein? Juiz de Fora, Clodoaldo, Curitiba, Dionis, Cornélio Procópio, do Paraná. Olha, gente, muita gente do Sul, esse povo se interessa. Vem cá, não tem um paraense, eu vou puxar muito a orelha dos paraenses, olha. Vão saindo, mas vão se despedindo de mim, hein? Não vale, não vale. Vocês sabiam que eu sei quando vocês saem sem se despedir de mim e fica marcado aqui no meu coração que vocês foram embora e não se despediram. Tem que dizer tchau, boa noite. Não sei o que vocês vão falar. Quem mais? Tem mais alguém falando aqui comigo? O Aslan, que me ajudou aqui a falar das notas explicativas. Campinas, o Reinaldo. Aslan, muito obrigada, viu, pela colaboração. Tem que ter um contador, gente. Me perdoem, mas eu não tenho como saber tudo. Não tem como saber todas as resoluções lá, mas o Aslan ajudou a gente legal com as notas explicativas, né? Eu arriscaria em dizer que, sei não,
E não, a defesa aí, a defesa no recurso de vocês se eliminarem por causa de notas explicativas. Estênio tá aqui. Gente, olha, eu vou falar uma coisa. É mais homem do que mulher que trabalha com licitação, né? Já perceberam? Tem muito mais homem do que mulher. Olha, Hugo, obrigado, muito conhecimento. Ah, gente, obrigada a vocês. Tentei seguir aqui um roteiro rápido de qualificação econômica. Bem, vamos lá, a gente já está 10h20, né, pessoal? Bora descansar. Uma boa noite, um bom trabalho para vocês, um bom início de final de semana. E me acompanhem lá no priscilavieira.licitar, hein? Me sigam lá, tá bom? Tchau, tchau. Não esqueçam da Licite Mais, hein? Valeu, Aslan. Eu acho que eu falei o nome dele certo, né? Agora! Nos finalmente, Kleber Dantas, Belém do Pará, finalmente, Pará. Gente, paraense dando aula para Rio Grande do Sul, Bahia, o povo não estão me curtindo na minha própria cidade? Será? Bora, Kleber, faz propaganda minha. Gente, vou ter que sair. Olha, confesso para vocês, fica difícil para mim sair. Eu gosto de estar aqui, viu? Beijão, abraço e até a próxima, se Deus quiser, no próximo webinar e quem sabe algo mais especial lá na frente, né? Tchau, tchau.